Muito obrigado por nos atenderem a esse chamado, vamos dizer assim, de última hora. Mas quando eu tomei a decisão, já anunciada na campanha, que Palmas mereceria ter um sistema de transporte com ônibus 0 km, com toda a tecnologia embarcada possível, eu sei que muita gente não acreditou. Eu parti para um edital, tem um ato justificativo, soltei o edital encontra-se no tribunal, mas nós chegamos aos 100 dias sem, o que é até muito comum, né? Licitação é licitação, são prazos, mas emergencial também é alguma coisa que existe, está preconizada na lei. E não existia nada mais grave nessa cidade do que gente entrando por janela, ônibus pegando fogo. Eu não vou voltar às razões. Confesso que eu fiquei muito satisfeito, mesmo que sendo um primeiro dia, com o que eu vivenciei hoje. Porque o único problema que nós tivemos é que as pessoas não acreditavam que teria 4 minutos depois, 3 minutos depois, um outro ônibus. Então eles queriam embarcar todos no primeiro ônibus, até pela novidade. Mas depois do segundo, terceiro, eu tive vários jornalistas que estiveram lá e puderam notar que os ônibus estavam absolutamente pela metade, ou todo mundo sentado, ônibus atrás de ônibus, boa periodicidade. Falhamos em alguma rota? Sim, com certeza. Falhamos em alguma rota. A alimentação leste-oeste foi plena? Não, não foi plena. É 20 minutos. Não deu ainda. Mas é assim mesmo. Nós vamos ter um período de adaptação. Agora, o que é inaceitável, vocês vão compreender com facilidade. Quando nós partimos para o emergencial, eu não podia adivinhar quem viria e tampouco que sistema utilizaria. Confesso, eu sou do tempo da catraca e do cobrador, sabe? 2 para lá, 2 para cá, tá pago, tá tudo certo. Lógico, nós estamos na era dos validadores. E os validadores têm diferentes empresas que as operam. E, na verdade, são informações delicadas, porque elas são assim. A Miracema tem um volume de recursos nos seus cartões. A atual empresa Atlântico, a Sightsea, todas elas têm valores nos seus cartões. Cartões que não conversam com o atual sistema. Aí pergunta-se, mas por que não exigiu tal sistema? Eu não tinha como. Porque como é que eu vou adivinhar se quem tem um ônibus zero vai ter o mesmo validador que o daqui? Isso não foi possível. Então não é falta de planejamento. Foi uma ocorrência. Então nós estamos diante da realidade, da seguinte realidade. Entregar um cartão é fácil. Carregar 3 sistemas financeiros diferentes para um cartão leva um tempo. Então o que nós conseguimos hoje de avanço? A empresa que detinha essas informações está trabalhando, vai trabalhar a noite toda para nos entregar amanhã toda a matriz dessas informações, para que a gente possa só entregar o cartão e transferir os créditos. Aí a gente faz com uma equipe grande, sem que ninguém esteja esperando. Nós determinamos a colocação de cadeiras, de tendas, de água. Estamos fazendo um reforço central no espaço cultural, mas não é suficiente. Por essas razões, o transporte coletivo urbano de Palmas continuará gratuito até o dia 20 de maio, aniversário dessa cidade. Para que ninguém tenha mais que passar pelo que nós vimos hoje. Não é possível. Se a gente já não viu fila hoje, a gente está vendo gente feliz andando dentro do ônibus. Eu vou deixar a população naquela fila? Para mim é inaceitável. Tão inaceitável quanto eram os ônibus antigos. Então tem que tomar providência. E a providência imediata as pessoas agora sabem que terão até o dia 20. Sabe que nós poderemos, ela pode ir lá buscar o cartão e aguardar que nós vamos fazer a transferência dos créditos, com tempo, com prazo. Então hoje é dia 7, nós temos até o dia 20, pelo volume que estava indo, se eu mantenho o dia 12, nós melhoraríamos muito, talvez 1/3, mas nem 1/3 daquela fila é aceitável. Então agora será uma questão apenas de pegar o cartão e aguardar o abastecimento até o dia 20, aniversário da cidade. O ônibus continua gratuito e eu não vou ver mais aquelas cenas. Espero. Este é o nosso objetivo. Então, a administração é, sobretudo, decisão. Não há um dia, eu enumero todas elas, que eu não chegue a tomar
100 decisões sobre os mais diversos temas. Procrastinar, não despachar, não receber secretário, não receber imprensa e não andar na rua é um impeditivo para que tudo isso ocorra. Aí você diminui o número de decisões e procrastina a administração e, portanto, o serviço público de qualquer natureza. Nós vamos ter muitas mudanças ainda profundas na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura. Mas, dentre os itens de acompanhamento que eu faço de rede, a saúde deixou de ser o primeiro lugar, que é comum no Brasil, e pulou para quarto lugar. Mas, disparado, a questão do transporte coletivo urbano e da infraestrutura estavam capitaneando as insatisfações da população. E, por isso, já a partir de hoje, nós recebemos uma adesão superior a 80% dos que utilizaram. Hoje a gente consegue fazer isso em tempo real, né, essa percepção por rede, das pessoas dizendo, sim, definitivamente é verdade, o ônibus é zero, o ar-condicionado funciona, a frequência está boa. Como tudo na vida, temos ajustes a fazer. Agora, o mais importante de tudo é que leve a informação para o povo de Palmas. O transporte coletivo urbano permanecerá gratuito até o dia 20 de maio e só passará a ser cobrado no dia 21. Tempo suficiente para que nós possamos abastecer de cá, do lado de cá, os cartões, entregar o cartão e mesmo de posse, estando ele de posse do cidadão, eu tenho como transferir os créditos que estão dispersos entre 2 ou 3 empresas, direcionando tudo para o cartão do usuário. Então, isso eu creio que dará às pessoas a tranquilidade de irem buscar essa informação, este cartão, em um período sem espera, aumentando os espaços, como eu disse, o espaço cultural vai ficar lá enquanto necessário for, e nós não vamos mais ver aquelas filas. Como eu disse, determinei cadeiras, tendas, água, mas o importante é que nós vamos ter, com um prazo maior e com as informações de posse da prefeitura, repito, nós vamos fazer essa transferência. Entregar um cartão é muito rápido. Você sabe que você pegar um cartão de crédito no lugar é rápido. Agora, se você tiver de passar 3 contas de diferentes bancos para esse cartão, você senta na mesa do gerente, é 30 minutos, 20 minutos. Isso é o que vai acabar, e com esse prazo estendido. Portanto, essa é a informação. Eu quero aqui renovar o que eu vivenciei hoje. Desde o dia 20 de maio de 89, eu não tive uma expectativa tão forte de uma madrugada como hoje. 4 horas da manhã, eu já estava na garagem da TCP, isso é porque eu saí de lá ontem 9 da noite, conversando com todos os motoristas. Pedi muito a eles, sabe, que a questão não era sobre os ônibus 0 km, mas sim sobre os passageiros, cansados, sofridos, em uma capital que isso já não deveria ter ocorrido. Mas, creio que nós mostramos para a população que podemos sim ser, já somos a cidade número 1 na sustentabilidade da região norte. Palmas ganhou esse ano novamente. Somos a única capital do Brasil com ônibus 0 km. Temos o melhor conjunto de equipamentos, tanto de mecânica quanto de encarroçamento. Os nossos motoristas passaram por um processo de seleção nesses últimos dias, escolhendo os melhores. E eles estão, obviamente, se adaptando, né, a essa Ferrari que está na mão deles. E eu digo para vocês, os usuários estão tão satisfeitos dentro do ônibus quanto mortos de insatisfação com aquela filha, que é vexatória, que não condiz com nada do que eu vou fazer na minha gestão. Então, infelizmente, repito, não é falta de planejamento, é porque uma empresa veio. Se os sistemas fossem o mesmo, não teria tido nenhum problema. Mas os sistemas não são iguais. Então, não houve jogo de cartas marcadas. Essa é talvez a maior prova que a gente possa dar. O que nós pedimos foi transparência em ônibus 0 km. Portanto, essas informações, eu quero agradecer ao Dr. Wallace, que durante estes mais de 100 dias, foi raro o dia que nós não nos falamos às 4 horas da manhã. Eu perguntava ao Dr. Wallace quantos ônibus vão para a rua hoje. Ele, prefeito, hoje são 87. Prefeito, nós melhoramos a mecânica, foi 90.
Infelizmente, 5 voltaram. Dificilmente nós rodamos com 100 ônibus por dia. Não é possível que com mais de 150 ônibus à disposição da população, o transporte vai ter qualquer dificuldade. Então, vocês ainda vão ver alguém dizer, poxa, não passaram na Araras hoje. Tem alguém da UFT que não vivenciou ainda os 20 em 20 minutos. Isso a gente vai corrigir. E vou finalizar dizendo que eu estou tendo em vista também, que é uma novidade para todos nós, com o que faz São Paulo e mais outras 3 cidades, em termos de um programa em que as pessoas preenchem um cadastro, terão um número para fazer o agendamento das vans que vão buscar os desabilitados, os neurodivergentes com dificuldades de locomoção, as pessoas que têm diferentes tipos de dificuldade. E eu tomo como exemplo a cidade de Limeira, que é uma cidade maior do que Palmas um pouco. Ela faz o serviço com 10 vans. Nós temos menos população e temos as mesmas 10 vans. Então nós estamos absolutamente seguros de que este diferencial, que ainda também não entrou dentro do índice de satisfação do usuário, é porque vai realmente demandar um tempo para que a gente tenha esse cadastro, tenha o sistema e tenha a hora marcada, o que vai libertar muitas mães solos de terem que recorrer a um ponto de ônibus sem nenhuma condição de acessibilidade. Portanto, é isso. Eu quero agradecer e eu vou responder o que me for perguntado e vou cair no mundo que eu quero pegar o busão para ir para a região sul. Prefeito, o senhor não considera que foi uma equipe da gestão ter sinalizado somente 3 locais para fazer essa troca dessas carteirinhas, que foi a agência, né, e as 2 unidades do Ressalto Palmas, depois foi anunciado esse mutirão, queria que o senhor comentasse isso, e se a partir de agora vai permanecer tanto o mutirão quanto esses 3 locais, ou se a gestão pretende abrir novos pontos espalhados pela cidade para que o cidadão possa acessar esse serviço e não enfrentar as longas filas que foram observadas aí nos últimos dias. Eu te agradeço, Rafael, prazer em revê-lo. Olha, eu não tenho compromisso com erros e tampouco com equívocos. Mas veja, se você dissesse assim, se eu aumentar 20 computadores, 20 impressoras, eu consigo aumentar a oferta? E eu te respondo que não. Porque, na verdade, com este tipo de programa para abastecimento desse tipo de cartão e da impressão, nós temos exatamente 4 pontos e não mais do que isso. Então, eu não posso criar 100 pontos. Se pudesse, eu criaria. Então, repito, este não é um tipo de serviço que ele é normalmente utilizado em caráter emergencial. Infelizmente, não houve a coincidência, porque essa empresa usa o programa mais moderno que existe no país. Então, eu não teria como ir lá nos ônibus velhos, arrancar o validador, trocar, seria uma marcha ré. Então, foi uma ocorrência, aconteceu. Né? Foi assim, um incidente de percurso, mas não por falta de disponibilidade. Quando eu digo que a gente consegue concentrar, aliás, a sugestão era levar tudo para o espaço cultural, mas eu ainda disse, não, melhor que você deixe em cada região aonde está e aumente o que for possível. Então, nós vamos continuar com os pontos atuais e com o espaço cultural buscando o melhor. A diferença que eu digo que nós estamos conquistando nesta madrugada é que com as informações do que está nos outros cartões, nós não vamos precisar mais que a pessoa fique ali esperando a transferência dos dados econômicos ou dos montantes financeiros de cada resíduo de cartão para o novo cartão. Isso já vai facilitar a vida da população. Mas se isso for considerado que foi um equívoco, está tudo certo, a gente está aqui para corrigir. Perfeito. O senhor já conseguiu, nesse curto espaço de tempo, encontrar algum gargalo, algum erro que os senhores queiram corrigir em relação a essa questão do transporte desses novos ônibus? Ou o senhor tem alguma, na sua cabeça, algo que, de repente, vá, daqui a pouco, ter um problema? Você está preparado para resolver esses problemas de última hora, dado que o transporte público
ele requer urgência nesses corrigir de caminhos? Veja, Messias, com um ônibus 0 quilômetros, como uma empresa que opera há mais de 50 anos, 22 cidades. em 22 cidades do estado de São Paulo, inclusive na capital São Paulo. Eles estão preparados para tudo. Então, sem ônibus velho, com os motoristas nossos, os que estavam operando dentro de um regime de seleção de RH, que buscou os melhores, eu creio que nós temos tudo para que não tenha problema. Nós temos uma equipe. De regulação fiscal. Né? A nossa regulação vai estar funcionando, a nossa fiscalização vai estar funcionando, a empresa tem expertise, os ônibus são novos, o que eu posso esperar? Que tipo de ocorrência? Então, a intercorrência que nós tivemos foi exatamente a questão do cartão. Não vejo outra coisa acontecer, mas como tudo na vida. É uma prestação de serviço continuada, delicada, com todas as peculiaridades, porém, durante muitos anos isso não foi tema em Palmas. Durante muitos anos, Palmas não discutiu o seu transporte coletivo urbano, senão uma suposta, vamos dizer assim, um monopólio. Bom, quando a ideia foi quebrar o monopólio, nós criamos um outro tipo, sabe, de espólio, uma dívida imensa que vai se arrastar durante anos com as empresas que já prestaram serviço, um prejuízo impagável para a população. E nós estamos diante de um contrato emergencial. Se o Tribunal de Contas liberar amanhã, nós vamos passar imediatamente para aquilo que foi planejado, que seriam 180 ônibus, e a tarifa será a quem oferecer o maior desconto dentro do subsídio. Então, nós estamos preparados para isso. Assim, o que a gente percebeu nos pontos de troca de cartões hoje foi o seguinte questionamento da população. Mas quando chegar na data final, se eu não conseguir fazer a troca, eu consigo pagar o valor, só que eu deixo de fazer a integração. Ou seja, talvez existe a possibilidade da pessoa pagar para andar em 2 ônibus para chegar em uma viagem só. Nesse caso, assim, o novo sistema ele prevê essa integração, há também a preocupação da prefeitura no sentido da população não precisar pagar mais de um passe para poder fazer um trajeto? Isso não vai acontecer. Nós teremos o tempo para entregar o cartão para que a pessoa não tenha que pagar. Quem pagar uma vez terá a integração. Isto nós estaremos prontos dentro dos espaços onde é feita essa transição. Então, é uma boa observação, mas não ocorrerá com o usuário de serviço de transporte público pagar e não ter a integração. Só para ficar claro, eu sei que é uma questão de sistema, mas para que as pessoas possam saber por que esse processo ele não pode ser feito de forma online. Eu sei que existe a questão dos sistemas, das diferentes empresas que passaram pela capital, mas se eu puder esclarecer isso para o cidadão... Já está sendo elaborado. Veja, Disponibilizar. quando nós fizemos um emergencial, eu repito, nós não tínhamos como. Eu não tenho como solicitar o ônibus zero, solicitar o sistema tal. Até porque eu não consigo, isso seria um direcionamento para um sistema. Isso a lei me impede. Agora, sobre a questão da transferência online, veja, se uma empresa está deixando o serviço, outra empresa está chegando, são empresas que concorrem no Brasil inteiro. Eu tive que buscar a mediação para que esse banco de dados fosse passado imediatamente. Então, veja, eles estão com o contrato deles rescindido, com os validadores dos ônibus velhos, há a questão das despesas de exercício anterior, que não tem ninguém que esteja trabalhando, que não tenha dívida da gestão anterior, que são os tais 203 milhões que estão preto no branco lá no Tribunal de Contas, para quem quiser ver. Dentro disso tem, por exemplo, essa empresa. E vai ser disponibilizado o eletrônico. Então, assim, a partir de agora, nós teremos disponibilizados os sistemas para que eles se integrem. Esse é um trabalho que foi feito durante esta madrugada. Eu realmente, a minha expectativa
era de que a gente, até o dia 7, conseguisse com muita serenidade, eu até cheguei a gravar um vídeo nesse sentido. Mas se isso não aconteceu assim, vamos corrigir. Aliás, está corrigido. Eu quero crer que a gente vai chegar no dia 20 sem ninguém tendo que buscar cartão, já todos sendo pegos. Mas fica até o dia 20, porque é melhor prevenir do que remediar. Foi o que foi possível. Eu digo sempre, eu não sou um especialista em nada, eu busquei o que há de melhor. Todos nós nos esforçamos muito, mas creio que isso será muito rápido, muito breve, e isso ficará como, vamos dizer assim, como um senão, como um imprevisto, mas superado com certeza, principalmente com esse anúncio do acréscimo do tempo de gratuidade. Prefeito, por Islaine do SBT, os pontos de transferências atuais, o senhor tem previsão se serão ampliados para diminuir o número de pessoas nas filas? É o que eu disse, não é uma impressora ou um computador, uma máquina, que eu possa pegar mais 20 no mercado e colocar. Elas são muito específicas. E elas estão em um número determinado aqui, que não há como ser ampliado. O que eu posso fazer, na verdade, é não ter... São duas operações. Uma é emitir o cartão. Isso não demora. O que demora é a transferência de crédito entre 3 diferentes empresas para o novo sistema. Isso nós já conseguimos com as informações disponibilizadas pela empresa. Ela vai passar esta madrugada transferindo essas informações, porque, veja, isso envolve uma questão muito séria. Você tem 1.600, você tem 7.000, você tem 5.000, você tem 3.000. A responsabilidade da empresa detentora desses créditos, que iria finalizar, ia fazer uma prestação de contas e ia entregar. Nós estamos trocando o pneu com o carro andando, porque foi um emergencial. Então isso faz parte, infelizmente fez parte. E eu sempre digo o seguinte, nós temos um problema, vamos enfrentar o problema. Estamos enfrentando da melhor maneira. Prefeito, o senhor falou de um assunto importante sobre custo para operacionalizar todo o sistema, sobre a dívida que ficou do contrato passado. Quando a gente estende, nesse caso, esse prazo aí, para as pessoas andarem gratuitamente no ônibus, como que fica essa gestão do recurso? Porque os ônibus estão circulando na maior quantidade. Isso. A prefeitura Custa também caro. já preveu, fez uma estimativa do custo que vai ser, já que a população vai andar de graça e os ônibus estarão gastando nesse caso. Caro. Mas a coisa mais cara que eu já vi acontecer em Palmas foi gente pulando de ônibus pegando fogo, gente entrando pela janela, gente se espremendo, gente sofrendo humilhação, gente sendo demitida, gente chegando fora da área de serviço. Isso é o que é caro. Então, na verdade, todos esses ajustes, eu digo o seguinte, o poder público, ele tem que ter a garantia do serviço público prestado. Então, se faz necessário para acabar com esta ocorrência, nós temos que assumir isso como um custo e vamos enfrentar. É isso. Ou então eu digo assim, não, eu vou economizar aí alguma coisa e vou deixar as pessoas, vou colocar uma tenda, cadeira, e a gente vai chegar no dia 12, não vai ter resolvido o problema, e eu vou ter gente, como você disse, chegando lá, e olha, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho a integração. Isso tudo, eu penso que com isso nós tenhamos resolvido definitivamente o problema. Prefeito, Palmas é uma cidade relativamente quente. Os pontos de ônibus são os pontos de ônibus do seu sonho. Eu acho assim que se alguém se imaginar indo para o inferno, ele encontraria alguma coisa equivalente, né? Nós podemos não estar no paraíso, mas veja, nós temos pontos de ônibus projetados há mais de 20 anos como provisórios. Nós não temos nenhuma estação de ônibus em Palmas. Nenhuma. Aquilo não é estação de ônibus. E o lugar delas é na Teotônio, por dentro. Então, aí agora nós começamos a construir um sistema que pode ser resultado numa PPP, pode ser resultado num serviço concedido, onde nós vamos ter estações climatizadas, com serviços concedidos, com Resolve Palmas, com EPRAJá, com Detran, com Caixa Econômica, com correspondentes bancários, com lanchonetes, com banheiros masculinos, femininos, com Wi-Fi. Isso tudo está previsto dentro das estações dos meus sonhos, mas se transformarão em realidade. Era um sonho ver ônibus zero rodando em Palmas? Já é realidade. Foi um pesadelo a questão do passe? Foi. Está sendo resolvido. E agora a gente parte para as estações. É importante lembrar que nós temos um PAC de 169 bilhões no Orçamento Geral da União
que sai da última estação do Taquari e vai até a ponte do Bertaville. Não inclui a ponte do Bertaville. A ponte do Bertaville já tem um volume de recursos expressivos dentro das emendas de bancada que foram colocadas. Está na rubrica da região metropolitana de Palmas, se não me engano, 69 milhões. Então, a gente já teve uma sinalização da bancada. E neste sistema, o que está dentro desses 169 milhões? Primeiro, uma pista de concreto para os ônibus. Isso é comum em outras cidades. Semáforos inteligentes que deem o tráfego permanente para a não paralisação dos ônibus. Estão previstas incontáveis pontos de ônibus mais modernos, dos melhores que existem no país, e estão previstas as estações, projetos a serem definidos pela Prefeitura de Palmas, que podem ser objeto de concessão. Então, a única coisa boa que nós temos no transporte coletivo urbano de Palmas hoje é o ônibus 0 km, os motoristas e o nosso esforço. Por enquanto, para a população, nós estamos... e foi mais o que eu mais ouvi no dia de hoje. Prefeito, ontem eu cheguei 10 horas da noite em casa. Prefeito, eu saí 5 horas da manhã, cheguei no meu trabalho às 9 horas. Então, assim, o sonho é resolver esse problema. A gente tem ônibus em quantidade para isso. A gente tem ônibus com qualidade para isso. E estamos caminhando nessa direção. Perfeito. A TCG ela foi criada para fazer a gestão do transporte público, assim, sair da iniciativa privada, e agora a gente está vendo, né, o retorno. No início do ano, eu entrevistei o presidente da TCP, que disse que com os novos ônibus a gente teria o fim da TCP, nesse caso. O que a gente tem agora? A TCP ela continua, ela ainda vai fazer a gestão do contrato para finalizar. O que vai acontecer com o... Eu vou iniciar a resposta e depois passo para o nosso presidente, mas dizendo assim, digo na minha cabeça, eu imaginei exatamente a sua pergunta. No dia de hoje, eu encerro, eu liquido, eu extingo a TCP. Mas nós temos um processo licitatório em andamento. Quem é que vai presidir essa licitação até que ela se conclua? Nós não vamos viver no emergencial, é a TCP. Mas, de cara, hoje, eu vou deixar o presidente dar os números, mas eu penso que nós já tiramos da nossa folha mais de 300 funcionários. E valores expressivos, como mais de são quantos milhões de combustível? 2.750.000 mês. 2.750.000 de combustível mês, uma folha de pagamento de motoristas de 3,5 milhões, gastos de garagem. Algo em torno de 3.800.000. Aluguel de ônibus. 4.800.000 mais 1 milhão do outro. Divida isso por passageiro, que eu te diria que nós estávamos pagando o transporte público da pior qualidade mais cara do Brasil. Sobre o fim da TCP. A TCP caminha para isso, realmente. Infelizmente, não vai ser possível acabar nesse momento em função desse processo licitatório e, obviamente, de alguns outros processos que nós encerramos no dia 6, mas que precisamos liquidá-los. Questões burocráticas mínimas. Já foram do quadro de servidores. Ontem, com a exoneração e a demissão de ontem, fechamos 374, mas é importante frisar que esses pais de família e mães de família não estão desempregados. 95%, 98% todos foram absolvidos pela nova empresa. Tá? Nós devemos ter um quadro hoje administrativo na ordem de 18, 20 pessoas, talvez a gente enxugue mais ainda na próxima semana, com a finalidade apenas de cumprir essas formalidades. O processo licitatório, ele precisa, por questão legal, por imposição legal, que seja terminado pela TCP. Terminando a TCP, nós já temos no município a Agência de Regulação de Palmas, a RP. Aí essas obrigações de fiscalização e regulação serão transferidas totalmente para a RP. Hoje já estamos fazendo conjuntamente a TCP e a RP. Mas a partir desse momento vai ficar tudo a cargo da Agência de Regulação de Palmas. Eu tenho uma pergunta. O senhor comentou sobre a licitação, né, para a concessão do serviço via licitação e não via contrato emergencial. A gente sabe que devido à natureza da contratação emergencial, ela pode vir mais cara, né, um valor expressivo, quase 200 milhões de reais atualmente por ano. Na expectativa do senhor, eu queria que o senhor comentasse como que está esse processo junto ao Tribunal de Contas do Estado
E isso o senhor acha que vai ser só um ano de contrato com essa empresa que está atualmente e né, quem sabe aí no final do ano, no início do ano que vem, a licitação já possa ser lançada e o trâmite seguir pelas vias corretas e padrões aí, né, da administração? Olha, de acordo com a nova lei, o meu sentimento é de que o tribunal, quando recebe o processo, ele tem 60 dias para sua análise. Eu ouvi do conselheiro responsável pela pasta que ele iria trabalhar dentro de um regime técnico de liberar o quanto antes. O meu sentimento é de que nós não chegaremos a 6 meses. E em relação a preço, veja, quando você fala no emergencial, você está dizendo que alguém trouxe 154 ônibus que custam cerca de 1.300.000 e alguma coisa cada ônibus, 0 quilômetros. Portanto, são mais de 200 milhões que o empresário traz para uma cidade que se apropriou de garagem, se apropriou de bens, fez requisição de ônibus. Os ônibus que estão requisitados na Miracema a 7.900 nunca foram pagos. Outros ônibus requisitados a R$ 48.500, que eu não sei se valem a metade, mas isso não é problema meu, isso é um problema do tribunal. Então, o exercício formulado para chegar a esse valor do emergencial foi rodando 1.050.000 quilômetro rodado. Mas se nós formos observar o que estava acontecendo, nós estávamos rodando 700, nem 800 mil quilômetros rodados. Então pode ser que a gente esteja falando de bem menos, esteja falando de 150 por um período. O resto, quem vai dizer é o certame. Eu repito para você, eu não volto atrás em nenhuma dessas atitudes. E eu tenho certeza que eu estou fazendo o melhor para o povo de Palmas. Você acredita que mais ou menos, então, em questão de 6 meses, pode ser que a licitação já esteja pronta para ser lançada? Eu espero firmemente que sim. Não, porque veja, ela com o edital na rua, com os prazos da nova lei, nós podemos ter um desfecho em 30 dias. Quer que eu complemente? Bom, só para ajudar na resposta do senhor prefeito, o processo já está pronto, né? Já foi todo ele realizado com todos os estudos técnicos por parte do município. 1.200 páginas. Nós temos 1.000, para ser mais preciso, quando encaminhamos ao Tribunal de Contas do Estado, em 1º de abril desse ano, tínhamos 1.270 páginas, com todos os estudos técnicos possíveis. Mas tem uma resolução do Tribunal de Contas em que, tratando-se de concessão, é necessário que seja passado por análise do Tribunal de Contas, o que nos traz uma tranquilidade muito grande, porque quando o Tribunal de Contas faz a análise, ele nos devolve dizendo que aquilo está correto, ou se tiver alguma coisa que precisa ser reparada, vamos reparar. Mas a gente tem confiança de que está tudo correto. E assim o processo já está pronto. O que vai fazer é só a publicação do edital. E essa empresa que está atualmente operando, por questão também de imperativo legal, ela só pode operar 1 ano, por questão de ser emergencial. Mas nós acreditamos, eu acho que o prefeito foi bem generoso em 6 meses. Eu sou mais otimista, penso que nós vamos ser mais rápido do que esse período dado pelo prefeito. Olha, a gratuidade nos domingos e a gratuidade nos feriados, eu acho que é uma conquista que nós, vamos dizer assim, pagamos por ela, porque quem paga são os outros. Quem não usa, é quem usa de segunda a sexta. Isso sai de algum lugar. Então, estão mantidos. Então, a gratuidade do domingo, a gratuidade do feriado, ela está mantida. Mas, como eu disse, nós não podemos ter a pretensão de ter a qualidade dos ônibus, com os equipamentos, com tudo que está colocando Palmas em primeiro lugar do Brasil, e se dando ao luxo de também fazer no sábado. Então, se você junta sábado, domingo e feriado, você faz a conta. Sangra. Então, assim, isso na verdade, como eu disse, sai de algum lugar. Em relação às rotas podem ser alteradas diariamente. Isso depende muito da demanda que a população precise. Nós temos um estudo diário dessa situação. Havendo a necessidade, não há dificuldade nenhuma para que a gente faça a nova ordem de serviço, a empresa contratada,
para que ela execute essa nova rota, inclusive com modificações de horário e até mesmo de itinerário. Não há problema nenhum quanto a isso. Só uma pergunta, prefeito, o senhor falou do mutirão, quando que ele começa, até quando ele segue, quais são os dias? Bom, até o dia 20, né? Mas assim, ele já começa a partir de amanhã? A partir de amanhã. A partir de amanhã. Que horário, que horário? Das 8 às 18, ininterrupto, nos 4 pontos. Nos 3 que já estão atendendo e no espaço cultural das 8 às 18, ininterruptamente.